Eu sempre tive muita curiosidade de conhecer melhor a literatura japonesa em geral, mas já que eu gosto muito de histórias de detetive e eu tenho um amigo que também gosta muito, eu resolvi começar por aí. Aí a editora Estação Liberdade entrou em contato comigo e falou: vou te mandar um livro que eu queria muito ler. E foi assim que eu li A Devoção do Suspeito X. Olá pessoal, meu nome é Thiago Grancham, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de tudo insólito, tudo fantástico e maravilhoso. Se você for novo por aqui, por favor, considere se inscrever e fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Se você for velho de casa, já sabe, vai deixando seu like, porque me ajuda muito a fazer que o vídeo chegue até mais pessoas. É assim que o YouTube entende que você gosta do que você vê por aqui, ele tem que entregar pra mais pessoas ainda. E se você compartilhar, nossa, é melhor ainda, manda nos grupos lá. Ah, o povo gosta de histórias de detetive? Manda lá. Gosta de terror? Manda lá. Divulga o canal aí, a gente precisa chegar mais longe. Estamos com quase 600 inscritos. Eu gostaria muito de chegar em 800 até dia 1º de maio, que é aniversário de um ano do canal. Seria realmente incrível. E os likes estão caindo também, tá, gente? Então, aí agora, para aí agora e dá aquele like. Assim, eu gostaria de pedir desculpa porque tá muito calor, tem um mês que não chove, o ar tá ligado, então vai ficar um barulho do ar, porque quando ele quer, ele é barulhento. Eu tô com espinhas, algumas, e eu não posso passar maquiagem porque eu tenho alergia à maioria delas. Mas enfim, vamos direto pro vídeo, porque afinal você está aqui pra ouvir de literatura de detetive, não é literatura policial japonesa. Bom, como eu disse na introdução, eu li A Devoção do Suspeito X, do Keigo Higashino, com tradução do Shintaro Hayashi, essa edição aqui da editora Estação Liberdade. E assim, é um livro muito conhecido para quem conhece, né, para quem se interessa por literatura policial japonesa, mas aqui no Brasil a gente tem essa deficiência, né, tem pouquíssimas dessas histórias traduzidas, algumas até contos chegaram a sair em revistas especializadas, mas os romances mesmo acabam ficando sumidos por aí. E eu gostei da iniciativa da editora Estação Liberdade de trazer, né? Espero que isso aqui faça sucesso e que eles tragam mais livros ainda, mais livros do Keigo Higashino. Deixa eu falar se tô falando certo. Pra gente é difícil, né? A gente tá tão acostumado com nomes brasileiros e nomes anglofônicos que a gente vê um nome japonês e fica meio assustado. Mas eu espero que isso aqui faça sucesso. Se depender de mim, eu vou fazer o possível para que chegue mais pessoas. Como eu disse, a editora Estação Liberdade entrou em contato comigo e falou: cara, a gente adora o jeito que você fala de livro, dá pra ver que você é apaixonada por isso, e eu sou mesmo. A gente queria te mandar. E eu tava querendo muito isso aqui, eu tava namorando isso aqui, esperando uma promoção pra comprar. E eles mandaram pra mim, desconfiaram no meu trabalho. E mais do que isso, eles deixaram um cupom. Então, vai aparecer escrito pra vocês, Charlie Error, que é o nome do canal, minha rede, né, social, meu user em todas as redes sociais. Se você usar o cupom Charlie Error lá no site, né, da editora, lá na loja deles, você ganha 10% de desconto pra comprar essa belezinha aqui, né, pra espalhar mais ainda a palavra da literatura policial japonesa no Brasil, porque tem muitos grandes artistas, muitos grandes autores que a gente precisa ver mais disso aqui. Então a gente tem que, né, dar um carinho pra editora que tá dando esse carinho pra gente. Agora eu vou falar do livro em si, porque eu sei que, né, só eu falar aqui pra vocês, tem que ler isso aqui, não adianta. Mas vamos adentrar nisso aqui, comentários reais. A editora me mandou isso aqui, mas eu já digo pra vocês, essa aqui é a nossa primeira parceria, mas a minha palavra não dá pra você comprar. Se eu tivesse lido isso aqui e não tivesse gostado, eu teria conversado com a editora pra gente tentar uma outra coisa. Eu sou contra resenhas pagas. Essa resenha não foi paga, eu jamais faria isso porque eu acho que você não pode, né, vender a sua opinião. Mas eu já ia gravar uma resenha desse livro, porque já era um livro que eu queria muito ler. Então foi interessante essa parceria com a editora para vocês ganharem 10% de desconto. E porque eu realmente quero que a palavra da literatura policial japonesa se espalhe por ali. E bem, o que a gente tem nessa história aqui? A gente tem um professor de matemática que ele é apaixonado pela vizinha. O que acontece é que a vizinha tem uma relação muito tumultuada com o ex-marido. O cara fica perseguindo ela e tudo mais, ela e a filha dela, que não é filha desse ex-marido. E numa noite a mulher acaba matando o ex-marido. E assim, isso não é spoiler, é assim que a história começa. Isso é uma coisa muito interessante e que difere bastante do que a gente está acostumado com a literatura policial ocidental. Ele é um gênio da matemática, um gênio que tem até poucos trejeitos sociais, mas tem um cérebro assim, que consegue fazer coisas além da imaginação. Então ele ajuda ela a, né, esconder o crime para que ela não seja presa por ter matado esse homem que é um ser humano horrível. E aí a gente acompanha então o depois disso, quando a polícia encontra o corpo
e a investigação que acontece. Então a gente tem esse gênio da matemática lá ocultando o crime, e do lado da polícia a gente tem o Yukawa, que é um gênio da física, mas também um grande gênio. E a história do livro é mais ou menos essa. Esse físico, ele é conhecido como Galileu. Ele, né, tem uma mente tão brilhante quanto ao do cientista Galileu. E ele ajuda a polícia em alguns casos, principalmente que tem alguma coisa de sobrenatural, alguma coisa inexplicável, né? Ele vem com a física para explicar. E aí então a gente vê o físico genial tentando resolver o caso e o matemático genial que ocultou o caso, e aí a gente vê o embate dessas mentes, e a história toda é sobre isso. E é uma delícia de acompanhar, eu digo pra vocês. Você começa o livro assim, pô, eu sei a história já, né? Eu já sei o que aconteceu, o que que vai vir. E vem muita coisa. Eu acho que seria interessante eu começando a falar que esse livro aqui, ele chegou a ganhar um prêmio como Honkaku do ano, lá no japonês. Acho que foi Honkaku do ano, o melhor romance, eu acho, num prêmio que, né, eu acho que foi no Edogawa Ranpo, no prêmio Edogawa Ranpo, que foi uma grande premiação. Desculpa não trazer a informação certa pra vocês, mas com esse calor fica difícil da gente se organizar. Enfim, eu tô com o quadril machucado, tá? Eu não posso ficar sentada há muito tempo. Enfim, ele ganhou essa grande premiação que premia os escritores de Honkaku. O que é um Honkaku? Seria mais ou menos o equivalente da nossa literatura policial clássica, os livros de mistério clássico. Então a galera lá do Detection Club, Agatha Christie, a Dorothy L. Sayers, o próprio Anthony Berkeley, que eu falei aqui pra vocês do Chocolate Envenenados recentemente, aquela galerinha de ouro ali. Essa galerinha influenciou muito esse movimento de literatura policial no Japão, que é o Honkaku, que é basicamente o quê? O puzzle, o mistério é a grande questão. Então, assim, não é tanto os personagens, não são as questões filosóficas e sociais por trás. A graça, o tesão no Honkaku é o puzzle. Você ser intrigado a ponto de resolver aquele mistério. Você consegue resolver esse mistério? Isso é Honkaku. Aí, em oposição ao Honkaku, que seria mais ou menos o equivalente, entre muitas aspas, dos nossos thrillers, a gente tem a escola social. Isso é o quê? São histórias de detetive que o puzzle fica em segundo plano para que as questões sociais, as pautas sociais, os debates sejam mais importantes. Então você vai ter um mistério mais a humanidade, questões sociais mesmo, tipo machismo, esse tipo de coisa acaba entrando em debate mais alto do que o puzzle. São escolas rivais, a galera da escola social odeia os Honkakus, ele tipo olha com eles com desprezo, como se fosse uma literatura menor. É mais ou menos o que acontece aqui com os thrillers e os mistérios tradicionais. Existe essa rivalidade besta também. É que por aqui a gente tem muito mais variedade. A gente tem o hardboiled, a gente tem o noir, que né, não sei dizer qual é a conexão certa com o thriller, mas é um outro lado, não tá ali junto com o mistério tradicional. É um bagunço que tem por aqui também. E aí lá a galera da escola social olha com desdém pro Honkaku. Mas qual que é a questão do Keigo Higashino ter ganhado um prêmio com a Devoção do Suspeito X? Ganhou um prêmio como se fosse um Honkaku. Só que eles falam, a galera lá, os outros autores de Honkaku, isso aqui é uma coisa da escola social. Isso aqui tem mais importância, o social. Isso é o que eles dizem, tá? Dando a minha opinião leiga, porque né, eu conheço muito pouco disso. Tudo que eu sei sobre isso foi com meu amigo do Clube de Mistérios, lá no Instagram. Pra mim é o cara mais especialista que eu conheço e é pra mim um dos grandes entendedores do gênero aqui no Brasil. Ele realmente pesquisa isso o dia inteiro e tudo mais. Mas enfim, ele gosta muito de literatura japonesa, ele aprendeu japonês porque né, ele gosta, ele tem contato com autores japoneses. Então ele fala muito disso no perfil e a gente conversa sobre isso também. Mas eu até conversei com ele sobre exatamente isso aqui. É que eu acho que tem uma boa mistura. Porque a grande graça dessa história é o embate entre os gênios. Então você fica ali analisando o que o matemático fez para esconder o crime e como que o físico vai resolver. Mais do que todas as questões sociais que tem ali, e tem questões sociais, e é por isso, né, que existe essa coisa, será que isso aqui é da escola social, isso aqui é um Honkaku? É que, apesar de ter todas as coisas sociais, não tem aquela lição, não tem um He-Man no final te falando uma coisa, sabe? O grande tchan ainda é o puzzle, é você solucionar. Então, se eu tivesse que botar ali, eu acho que é uma coisa que aconteceu também muito aqui no Ocidente, que acaba sendo uma mistura. Não é um Honkaku puro, mas também não é um livro que menospreza o Honkaku.
Então, já passei metade do vídeo só explicando isso pra vocês, mas acho que pode ser uma coisa interessante, porque eu sinto que quem tá aqui no canal gosta dessas curiosidades e de debater os gêneros e tudo mais, e é o que eu gosto. Na verdade, o que eu gostaria de fazer com o canal era muito mais isso do que só chegar aqui pra vocês e falar gostei, não gostei, tem que ler, não tem que ler. Eu gosto de trazer essas conversas. Então, assim, tem todo esse debate e a gente tem que pensar, acho que a gente tem que pensar esse livro aqui assim. Ele é uma mistura, o puzzle é o principal, mas tem questões sociais ali no relacionamento, como essa mulher, né, ela tem um ex-marido, como que as mulheres separadas são vistas na sociedade japonesa, ela não é rica, não é nada, então ela não tem o dinheiro pra ajudar ali. E aí você tem esse cara, esse vizinho esquisito e tudo mais, as pessoas tentando controlar a vida dela, dizer o que ela pode e o que não pode fazer. Então tem questões sociais, mas o Chan é o puzzle e é esse embate de mentes. E aí, né, já entrando mais fundo nisso, é uma delícia de você ver porque você passa mais tempo com o Ishigami, você passa mais tempo com o matemático e, né, ele reagindo às descobertas. Inclusive, eu acho que o Galileu acaba sendo, né, o Yukano. Gente, é muito difícil decorar a ordem desses nomes. É engraçado porque não são nomes difíceis, mas não são nomes que a gente vê todo dia, então a gente acaba confundindo. Mas é o Yukawa. Vou chamar ele de Galileu porque fica mais fácil. O Galileu, ele é o protagonista dessa série de livros do Keigo Higashino. Tanto que ele foi adaptado para uma série de TV, que tá na Netflix, inclusive, que eu falei pra vocês, que eu assisti a primeira temporada. E a segunda eu não quis assistir porque eu sei que entra já em algumas coisas dos livros. E aí a gente tem o filme, que eu não consegui assistir ainda, eu esqueci, eu assisti hoje, domingo. Mas eu esqueci, vou tentar assistir depois que eu gravar. Mas enfim, é com o mesmo ator e tudo mais. Na série, inclusive, ele é até muito mais sério, ele é muito mais aquele gênio inalcançável, rígido, sabe? Que não tem sentimentos. Aqui no livro ele parece um cara mais divertido, um cara que consegue ter amizades. Na série eles forçaram. Ele é quase mais o Ishigami do que o próprio Galileu. Eu não vi o filme, então eu não sei bem como que isso é feito. Mas enfim, você tem esse debate, esse embate entre os dois gênios, e é uma delícia de você ver, porque assim, o matemático, ele vai pela lógica dos matemáticos. Então, eles provam as coisas na teoria. Eles fazem aquelas fórmulas gigantescas e tudo mais, e eles provam a coisa na teoria. O físico, pelo menos o físico na escola do Galileu, ele vive com a experiência. Ele tem que provar, ele não pode provar aquilo só no papel. Ele tem que conseguir fazer uma experiência. Então, você pode pegar isso e passar pro caso. Tudo do outro vai estar resolvido nos mínimos detalhes ali no papel. Enquanto que a solução, né, o físico tentando resolver, o Galileu tentando resolver, ele vai pelo empírico, né, tem que ser feito, ele tem que conseguir fazer a experiência. Então ele tem uma teoria, ele precisa conseguir provar aquela teoria, realizar aquilo para, né, conseguir andar com a investigação. Tanto que ele anda muito mais rápido que a polícia. Nesse livro ele meio que não tá trabalhando junto com a polícia de verdade, porque o físico e o matemático são amigos da época da faculdade, então tem uma coisa meio emocional ali no meio. Mas você consegue trazer isso pra esse embate. E aí tem uma coisa aqui que eu até deixei anotado no papelzinho aqui pra lembrar, na página 152, que tem uma coisa que eu acho que define muito bem. Porque assim, a gente tem uma grande questão ali matemática, que é o P é diferente de NP. Se você me perguntar o que é isso, não sei te dizer, mas é o grande embate ali deles, falando teoricamente, que é isso aqui. E aí, isso é o quê? Que também você pode transpassar para a história. O que é mais difícil? Criar um problema que as pessoas não consigam resolver ou tentar solucioná-lo. A solução existe, essa é a condição. Isso não é interessante? Então, a questão toda aqui é isso, sabe? O matemático criou todo esse problema, todo esse caso a ser resolvido. Você faz o quê? Você cria a teoria dele ou você prova que não é possível? Tem todo um debate sobre isso ali, que ele quer resolver. Ele é um matemático frustrado, ele teve que sair da academia para poder dar aula, para cuidar dos pais. Então, ele é todo frustrado mas ele não consegue se afastar de estudar. Então, ele tem toda essa questão. Você faz o quê? Você fica lá pegando a teoria de outros matemáticos e encontrando o erro para dizer, você não conseguiu provar isso aqui, porque o erro tá aqui. É mais fácil você fazer isso? É mais fácil encontrar o erro? Ou é mais fácil você criar a teoria, você encontrar a solução? E esse é o lance disso aqui, sabe? Porque o matemático criou,
esse crime que não é pra ser solucionado, ao mesmo tempo que ele vai botando as peças pra que precise ser solucionado. E aí o que é mais difícil? Pro físico que tem que resolver ali, encontrar o erro pra encontrar o assassino, ou foi mais difícil pro matemático que teve que criar toda aquela situação? Então, é difícil pra mim porque eu não entendo nada de matemática. Eu vou pela teoria geral, assim mesmo, do que a história, eu sinto que a história tá querendo passar. Porque a parte da matemática mesmo acaba me perdendo. Eles falam de números ali, eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu não sei um número na minha vida, eu não sei fazer uma regra de 3. E tem uma coisa muito engraçada que acontece aqui, é que o matemático faz com o físico a mesma coisa que o autor faz com a gente. Então tem uma grande virada ali, mais ou menos nas últimas 50 páginas do livro, que você acha assim, você já começa o livro sabendo o que aconteceu. E aí o crime se apresenta depois diferente, porque ele monta todo, né, um jeito pro corpo ser encontrado, para que o álibi não chegue, né, para que a moça possa ter um álibi, para que o suspeito vá para outra pessoa, ele criou toda essa coisa. Então, você é levado a olhar, o autor te mostra isso. Então, você sabe o que aconteceu e você tem esse crime, a solução ali que eles vão tentando investigar. Só que daí quando você chega no final, tem a câmera muda, tipo, o ângulo muda. E aí, ao mesmo tempo que o matemático fez isso com o físico, que era isso que o físico tinha que ter visto o tempo todo, que era assim, essa maneira de solucionar, o autor faz isso com você. Você acha que você tem a visão completa daquilo, mas não é isso. Ele distraiu a sua visão. Ele te fez focar numa coisa enquanto o segredo, o get-get do mistério desse puzzle estava em outro lugar. E isso é incrível, é delicioso. Essa brincadeira que o Keigo faz com você é um negócio que, como eu disse, a gente é um livro que tem um ritmo muito diferente da literatura ocidental. Se você está acostumado a ler thrillers, principalmente, esses europeus, um monte de europeu que tem por aí, é muito diferente o ritmo disso aqui. Você tem vários momentos devagar aqui, nesses embates mentais entre os dois ali, debatendo matemática mesmo, física. Só que existe uma nuance ali, essa brincadeira com você o tempo todo, até você chegar nessa virada que vale muito a pena. Então eu não acho que, se você gosta de ler, tá acostumado a ler só literatura policial ocidental, talvez isso aqui te cause um estragamento. Mas eu te digo que vai valer a pena quando rolar essa virada, porque no fim das contas é muito parecido, porque a literatura policial japonesa é muito inspirada na literatura inglesa, né, nos grandes lá do Detection Club e tudo mais. Mas tem um ritmo que é diferente, uma coisa que é nova e que eu gostei de experimentar, sabe? Eu já li 2 contos de Edogawa Ranpo, que é, né, talvez o maior autor da literatura policial japonesa, e já é diferente, não é a mesma coisa de você ler o mistério tradicional ali em inglês, é muito inspirado, funciona, né, para você pegar o puzzle ali, você tem as dicas e tudo mais, mas ele tem um olhar diferente. E aqui você também tem isso, ainda mais porque ele entra nas 2 escolas, então é uma mistura muito gostosa do tradicional com a parte social. Então eu acho que assim, isso aqui pode ser uma experiência muito bacana. E não é porque eu tenho um cupom aqui pra vocês, eu não tô ganhando nada com isso, quer dizer, eu ganhei o livro, mas já era um livro que eu queria ler, e o quanto mais eu puder ajudar a literatura policial japonesa a se espalhar pelo Brasil, eu vou ajudar, porque isso aqui é maravilhoso. E eu acho que falta entender que a literatura policial, a literatura em geral, não é só a americana e a inglesa, né? Que inclusive muitos especialistas na literatura policial aqui no Brasil esquecem disso. Existe em outros países e é interessante a gente conhecer. Se você gosta de literatura policial, você tem que ver que existe vida além. Inclusive lendo autores brasileiros também, né, por favor. Que eu pretendo trazer mais aqui. Eu tô com vários do Rubem Fonseca pra ler. Tem vários aqui, na verdade, eu achei uma lista maravilhosa, já botei no favorito em vários sebos, mas enfim, é bom se viver isso aqui. Então eu quero lembrar vocês que com o cupom CharlieError, lá na loja deles, que vai estar o link na descrição aqui do vídeo, você ganha 10% de desconto e vai prestigiar isso aqui, é realmente muito gostoso. Então esse foi o vídeo, tinha que ter ficado mais curto que isso, porque a minha cintura está doendo, tá? Eu comecei a correr e aí eu me machuquei, porque correr é muito difícil. Correr pra você se machucar é um sopro. E eu me machuquei. Então estou tomando anti-inflamatório. Vamos esperar passar o tempo pra ver se vou precisar procurar um ortopedista. Talvez tenha ganhado uma bursite, tal qual um idoso de 64 anos. Na verdade, um idoso de 70, né? Pra dar uma bursite. Mas é isso. Deem uma chance
pra A Devoção do Suspeito X. Vamos esperar que mais livros do Keigo Higashino chegue aqui. Então você deixa seu like, por favor, que os likes estão caindo aqui no canal. Se inscreva! Se você viu esse vídeo até aqui, se inscreva aí, pelo amor de Deus. Compartilhe, manda aí. Ai, você já viu isso aqui? Ó, literatura japonesa, tenho certeza que você não viu. Manda aí pras pessoas. Siga também o Clube de Mistérios lá no Instagram, vou deixar aqui na descrição também. Ele é um grande querido, ele sabe muito. E é super simpático, se você tiver alguma dúvida pode falar com ele que ele responde, ele gosta de espalhar a palavra da literatura policial. Então deixa aqui nos comentários se você já conhecia, se você já leu alguma coisa da literatura policial japonesa ou literatura japonesa em geral. A Estação Liberdade tem trazido bastante coisa aqui pro Brasil, e isso é muito interessante porque existe vida além dos livros, né, falados em inglês, escritos em inglês. Então, até a próxima leitura. Beijos!